Opa, opa. Mergulhadores de plantão, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. Preparados para desvendar mistérios. Hoje a gente vai se aventurar no mundo de uma rainha, a rainha do crime, Agatha Christie. Essa dispensa apresentações, né? Dispensa, mas a gente trouxe um dossiê completo sobre ela. Detalhes da vida, as obras, a influência que ela teve. É como se a gente tivesse aqui a chave de um cofre cheio de joias raras. E a gente vai abrir esse cofre junto com vocês. E mostrar as peças mais brilhantes. A infância dela, a gente, já era um mistério em si. O sumiço dela, então, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Kate, é claro, os segredos por trás desses livros que, vamos combinar, são impossíveis de largar. A gente quer entender o que fez dela esse fenômeno, né? O que faz os livros dela serem tão viciantes até hoje. É isso aí. Considerem a gente como seus guias turísticos nesse labirinto da vida e obra da Agatha. Um guia que te leva direto aos pontos mais interessantes, sem enrolação. E para te guiar por esse mistério, quem vos fala é ele, o host que ama uma boa investigação. E do meu lado, para desvendar cada pista, a especialista que até o Sherlock Holmes iria inveja. Perfeito. Então vamos começar do começo, como em todo bom caso de detetive. Agatha Mary Clarissa Miller, nascida em 1890. Em Torquay, uma cidadezinha charmosa lá em Devon. Família classe média alta, tudo num lugar. Uma infância, pelo que parece, bem tranquila, mas já começa com uma peculiaridade. Lá vem. A Agatha foi educada em casa, e a mãe dela, acredite se quiser, achava que ela não devia aprender a ler antes dos 8 anos. Olha só que ironia do destino. A ver. A futura rainha do crime, proibida de ler. Mas a Agatha, como boa detetive, já desvendava as letras aos 4 anos de idade. Essa menina era um prodígio. Lia tudo que via pela frente. Desde os clássicos infantis até Dickens, Aos 10 anos já escrevia poemas. uma paixão pela literatura que começou cedo e, sem dúvida, foi fundamental para a escritora que ela se tornou. E não podemos esquecer da perda do pai dela em 1901. Um marco na vida da Agatha. Ela mesma disse que esse momento marcou o fim da sua infância. E as coisas ficaram mais difíceis para a família. A situação financeira da família deu uma complicada. Ela chegou a estudar em Paris por um tempo, focando em música, canto e piano. O artista completa. Mas parece que os palcos não eram para ela. E aí ela se jogou de cabeça na escrita. Aos 18 anos, ela já estava escrevendo contos. Histórias com um toque de mistério, explorando temas como espiritualismo e paranormal. Assuntos que sempre a fascinaram. Mas, no começo, ela usava pseudônimos e não emplacou. Uma fase de aprendizado, né? Imagina a frustração. O primeiro romance dela, Snow Upon the Desert, ambientado no Cairo, também foi rejeitado. Ela usava o pseudônimo monossílaba. Que chique. Mas nem tudo estava perdido. Ainda bem. Um amigo da família, o romancista Aidan Philpott, viu o potencial na Agatha e a incentivou. Que amigo, gente boa. Apresentou ela para o seu agente, que, apesar de não ter se animado com o primeiro livro, Que pena. sentiu que ela tinha talento e sugeriu que ela escrevesse outro. Isso é o segundo X. E foi nessa época que o amor também entrou em cena. Em 1912, ela conheceu Archie Christie. Oficial da Artilharia Real. Foi amor à primeira vista. Em 2 meses estavam noivos. Um romance de novela. Casaram em 1914 durante a Primeira Guerra Mundial. Tempos difíceis. Enquanto o Archie estava no front, a Agatha trabalhou em dispensários de hospitais. Que experiência intensa. Durante as 2 guerras, inclusive. Não. E essa vivência deu a ela um conhecimento profundo sobre, adivinha, venenos. Olhem a inspiração para os crimes perfeitos. Essa é a Agatha, da vida real para a ficção. Em 1919, nasceu a filha deles, Rosalind. E 1920. O primeiro romance policial dela é publicado. The Mysterious Affair at Styles. Apresentando ao mundo o detetive mais famoso da literatura, Hercule Poirot. Finalmente. A inspiração para criar o Poirot veio dos refugiados belgas que estavam em Torquay durante a guerra. Olha só. O livro foi um sucesso Merecido. e ela assinou um contrato para mais 5 livros. Que venha mais mistérios. Em 1922, ela lançou The Secret Adversary, apresentando o casal de detetives Tommy e Tuppence. Uma dupla dinâmica. E nesse mesmo ano, ela e Archie fizeram uma viagem incrível ao redor do mundo. África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Havaí. Imagina só. E ela ainda se aventurou no surf em pé no Havaí. Uma das primeiras mulheres britânicas a fazer isso. Que demais. A Agatha era radical. Mas, como a gente sabe, a vida não é só aventura, né? Em 1926, a mãe da Agatha faleceu e logo depois, Uma perda muito difícil. o Archie pediu o divórcio. Ele estava apaixonado por outra mulher. Que situação. Foi um período turbulento para Agatha e foi nesse contexto que aconteceu. O sumiço. Sim, o famoso desaparecimento da Agatha Christie. É um dos maiores mistérios da história.
Em dezembro de 1926, após uma briga com Archie, ela simplesmente desapareceu, O carro dela foi encontrado abandonado perto de um lago. com todos os pertences dela dentro. A polícia, voluntários, todo mundo procurando por ela. Jornais do mundo inteiro noticiando o caso. Virou uma comoção mundial. Até o Sir Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, tentou ajudar nas buscas, Sério. usando métodos, digamos, um pouco diferentes. Que mistério. E 11 dias depois, 11 dias. ela reaparece em um hotel usando nome falso, Mrs. Tressanel. O sobrenome da amante do Archie. Que vira-volta. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu nesses 11 dias. Várias teorias surgiram, desde a Maisie até um plano para se vingar do marido. Mas a Agatha nunca falou sobre o assunto. Terminando a autobiografia dela. Mais um mistério para conta da rainha do crime. Em 1928, o divórcio foi finalizado. O Archie se casou com a Nancy uma semana depois. A Agatha ficou com a guarda da Rosalind e manteve o sobrenome Christie para escrever. Uma decisão importante. E nesse mesmo ano, ela embarcou numa viagem que mudaria a vida dela. Uma aventura no Expresso do Oriente, de Istambul a Bagdá. Ó, No Iraque, ela conheceu o arqueólogo Max Mallowan. destino. Em 1930, eles se casaram. Um novo amor, um novo capítulo. Um casamento que durou até o fim da vida dela. Lindo. E que influenciou muito a escrita dela. A Agatha acompanhava o Max em expedições arqueológicas no Oriente Médio. Que incrível. Imagina as histórias que ela ouvia nas escavações. Era um prato cheio para a imaginação. E ela usou essas experiências como pano de fundo para vários livros, como Assassinato na Mesopotâmia e Morte no Nilo. Cenários exóticos, mistérios milenares. A Agatha não parava. Ela não era só uma escritora reclusa, se envolvia na comunidade, até presidiu a Sociedade de Teatro Amador local. É verdade. E na Segunda Guerra Mundial, adivinha, voltou a trabalhar em farmácia. Atualizando o catálogo de venenos. Exatamente. E essa experiência prática teve um impacto real. Teve um caso de envenenamento que foi solucionado porque os médicos reconheceram os sintomas descritos no livro O Cavalo Amarelo. Não acredito. E sabe de onde veio a inspiração para o livro? De um farmacêutico que trabalhou com ela. Que história. A Agatha vivia a própria ficção. Ela até chegou a ser investigada pelo MI5, o Serviço Secreto Britânico. Por causa do nome de um personagem em um dos livros. Mas tudo esclarecido, claro. Em 1956, ela foi condecorada como CBA, um título honorífico concedido pela rainha. E em 1971, recebeu o título de DBA, Dama do Império Britânico. Um reconhecimento e tanto por sua contribuição à literatura. E mesmo com a saúde fragilizada nos anos 70, ela continuou escrevendo. Publicou seu último romance, Postern of Fate, em 1973. Uma guerreira. Alguns estudiosos acreditam que ela já estava sofrendo de Alzheimer ou demência nessa época. A idade chega para todos, né? Mas vamos falar um pouco da Agatha, da pessoa por trás dos livros. Ela era uma mulher de personalidade forte, né? Tinha suas manias, como aversão a multidões e barulhos altos, mas adorava o sol, o mar, as flores. Amava viajar também. Era uma ávida viajante, sempre em busca de novas experiências. E era uma mulher de fé, membro da Igreja Anglicana. Quietamente devota, como alguns a descreviam. Ela se dedicava a causas sociais, criou uma fundação para ajudar crianças. Um gesto de generosidade que mostra a grandeza dela. Era tímida, não gostava muito de aparecer em público. Mas era gentil e observadora, segundo quem a conhecia. Uma alma sensível por trás de todos aqueles mistérios. E que mistérios! Falando em mistérios, vamos ao legado da rainha. Que legado! Ué, 66 romances policiais, 14 coletâneas de contos. Imita a peça teatral como a temporada mais longa da história. The Mousetrap, em cartaz desde 1952. É de cair o queixo. Ela criou personagens icônicos como Hercule Poirot e a Miss Marple. Eternizados da cultura pop. Ela ainda escreveu 6 romances sob o pseudônimo Mary Westmacott, explorando temas mais pessoais, mais emotivos. Uma versatilidade incrível. Ela foi a primeira a receber o grande prêmio Mestre da Mystery Writers of America em 1955. Marco na história do gênero. Ganhou o Edgar Award pela peça Witness for the Prosecution. Mais um prêmio para a coleção. E em 2013 foi eleita a melhor escritora de crime de todos os tempos pela Crime Writers Association. O Assassinato de Roger Ackroyd foi eleito o melhor romance policial. E não sobrou nenhum. Foi eleito o livro favorito dos fãs em 2015. Sucesso absoluto. Os livros dela foram adaptados para cinema, TV, rádio, videogame, história em quadrinhos. Mais de 30 filmes baseados nas obras dela. É muita coisa. Segundo a Unesco, ela é a autora mais traduzida do mundo. Um fenômeno global. E não sobrou nenhum. É um dos livros mais vendidos de todos os tempos.
E o Poirot foi o primeiro personagem fictício a ter um obituário no The New York Times. Que honra! Ela dominava a arte do cozy mystery, né? Sim, mistérios que te envolvem num ambiente aconchegante, mas com reviravoltas de tirar o fôlego. E os crimes, muitas vezes, eram cometidos com veneno. Influência da experiência dela em farmácia, né? Sem dúvida. Mas é importante lembrar que algumas edições recentes dos livros dela foram revisadas para atualizar algumas descrições de personagens que, hoje em dia, são consideradas estereotipadas. Os tempos mudam, né? Mudando. Mas a genialidade da Agatha permanece atemporal. Além do Poirot e da Miss Marple, ela criou outros detetives incríveis, como Tommy Tuppence Beresford E o Harley Quinn. e a Ariadne Oliver, que eram a versão satírica dela mesma. Hilária. E como dramaturga, ela não fez feio, né? Além de The Mousetrap, que continua em cartaz até hoje, ela escreveu Black Coffee. E adaptou vários romances para teatro. Um talento nato para contar histórias, em qualquer formato. E não podemos esquecer da paixão dela pela arqueologia. E floresceu com casamento com Max Mallowan. As expedições ao Oriente Médio não só enriqueceram a vida pessoal dela, como também serviram de inspiração para vários livros. Morte na Mesopotâmia. Morte no Nilo. Ela até escreveu um livro de não-ficção sobre as experiências arqueológicas. Come, tell me how you live. Uma vida rica em experiências que se refletem na obra dela. Sem dúvida. Agatha Christie faleceu em 1976, aos 85 anos. Foi enterrada ao lado do Max. Deixando um legado inestimável para a literatura mundial. Mais de 2 bilhões de livros vendidos. É a romancista mais vendida da história. Um número impressionante. E as obras dela continuam sendo adaptadas, encantando novas gerações. Ela recebeu homenagens com selos, moedas em diversos países. E em 2023, uma estátua dela foi inaugurada em Wallingford, onde ela morou por muitos anos. Uma homenagem mais do que justa para a rainha do crime. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na vida e obra da Agatha Christie. Que mergulho incrível. A gente viu que ela foi uma mulher que superou desafios, viveu intensamente, transformou as experiências em histórias que conquistaram o mundo. Uma mestre na arte de criar suspense, de nos prender do começo ao fim. E aquele sumiço, esse continua sendo um mistério delicioso de se pensar. Mas, além do quem matou, o que os livros da Agatha Christie nos dizem sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa eterna fascinação por mistérios, segredos. O que faz as histórias delas serem tão atemporais, tão universais. Fica aí a pergunta para vocês, nossos mergulhadores. Esperamos que tenham gostado da nossa investigação. E até o próximo mergulho. Tchau! Tchau! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.